Sempre fui fascinado por engrenagens e gosto de criar projetos que as usam. Eu simplesmente acho elas tão legais, tem algo em vê-las em ação que é meio hipnotizante. Então, com isso em mente, eu quis fazer uma obra de arte que as utilizasse. Agora, não quero só fazer uma moldura comum com uma engrenagem. Quero algo mais elaborado que realce o movimento das engrenagens. Então eu fui para a internet e pesquisei centenas de tipos diferentes de engrenagens, e existem muitos tipos diferentes de engrenagens por aí. Vou fazer uma engrenagem Nautilus, também chamada de logarítmica, pois se baseia na espiral de Fibonacci. Se você é nerd como eu, sabe que na sequência de Fibonacci, cada número é a soma dos dois anteriores. Então, quando você desenha isso usando quadrados, pode ver que eles começam pequenos e depois vão ficando progressivamente maiores à medida que você continua. Em seguida, com uma ferramenta de arco, desenhe os semicírculos ligando cada quadrado ao vizinho. Assim, todos conectados formam a espiral de Fibonacci. Aqui, conectei as extremidades, cortei o que não precisava e extrudei a forma para visualizar o funcionamento. Para entender como agem, dupliquei a engrenagem e as fiz girar em seus centros. E nesse ponto, descobri que não importa como eu gire uma, a outra sempre poderia ser girada de modo que estivesse tocando. Apesar do formato estranho, adicionei dentes às engrenagens. O Fusion 360 facilita ao permitir replicar formas ao longo de um caminho. Então, na verdade, eu só precisei desenhar um dente e depois pude mandar ele se replicar ao longo da borda externa da engrenagem. Isso facilitou e me permitiu desenhar todos os dentes rapidamente. Depois, fiz ajustes para as engrenagens funcionarem melhor juntas. E isso exigiu muitas e muitas simulações e testes, mas eventualmente acabei encontrando um formato que parecia funcionar muito bem. Como disse, isso se chama engrenagem Nautilus, nomeada pela concha de Nautilus encontrada na praia. Usei uma foto de uma dessas conchas da internet como fundo do meu projeto. Agora posso traçar a espiral das paredes internas para fazer a engrenagem parecer com a concha. Depois de conectar tudo, vi que ela tomava forma. O curioso dessas conchas é que seu interior possui vários compartimentos. Para imitar, criei vários arcos na espiral e copiei o padrão da imagem. No final, foi isso que restou. Ficou bem legal. Já configurei os percursos de ferramenta e conferi tudo nas simulações. Salvei o G-Code no pendrive e fui para a oficina. Primeiro, precisei escolher o tipo de madeira para cortar a engrenagem. Fui aos fundos e revirei uma prateleira cheia de retalhos que guardei, achando que um dia usaria. Acabei escolhendo um pedaço de bordo rajado e outro de jara australiana. Hora de preparar a máquina. Esta é a Onefinity X50 Woodworker, montada na minha mesa móvel. Este foi um dos primeiros modelos deles, e depois adicionaram máquinas maiores e mais potentes à linha. Mas uma coisa que claramente diferencia a Onefinity das demais é o quão bem construídas são as máquinas deles. Quero dizer, você poderia passar um tanque por cima disso aqui e ela continuaria intacta. Depois de montar tudo, prendi a peça e comecei o trabalho. Este usa uma fresa de 1/8 de polegada e levou cerca de 20 minutos para concluir. Quando ficou pronto, retirei a peça e coloquei-a de bordo para iniciar a usinagem. Com as engrenagens prontas, só faltava escolher a base, e claro que seria nogueira preta. Então eu corto na medida certa na serra de esquadria e depois coloco de volta na comando numérico computadorizado para fazer alguns furos de montagem para as engrenagens. Um desses furos será grande o suficiente para um rolamento e o outro terá o tamanho certo para o motor que vou usar. Na tupia, faço um leve arredondamento para suavizar as bordas e sempre retorno um pouco na direção oposta na madeira de topo para evitar lascar com a fresa. Uma lixadinha e já sigo em frente. Ainda bem que meu vizinho comprou vitrola nova e esse motor saiu dela facilmente.
Conectei os dois fios no pequeno conector e o cabo do abajur vai do outro lado. Com tudo seguro, posso ligar na tomada e testar. Quando liguei, dá para ver que ele gira bem devagar, perfeito para essa peça. Depois, coloquei o rolamento no furo de cima e procurei na minha coleção o parafuso de cabeça chata mais irritante que achei, só para provocar alguns de vocês. Coloco e aperto com uma porca autotravante atrás da peça. Passo o eixo do motor pelo furo de baixo e aperto a engrenagem com um parafuso métrico estranho, que custou caro na loja de ferragens porque quem projetou o motor não usou medidas decentes. Fixei o motor na traseira da peça, finalizando essa etapa. Agora, eu queria construir alguns pés que o segurassem no ângulo certo para exibi-lo quando estivesse em uma prateleira. Para isso, usei meu medidor de ângulo digital e estimei que 80 graus era suficiente. Eu desenhei esses ângulos no pedaço de nogueira que cortei antes. Depois, com uma régua, medi cerca de 5 polegadas ao longo da borda inferior. Conectei os pontos formando dois triângulos. Na serra de meia esquadria, usei a linha de sombra para ajustar o ângulo e cortei os dois triângulos. Sabia que seria difícil prender os pés com sargentos, então só passei uma fina camada de cola. Coloquei eles exatamente no lugar certo e então deixei secar até ficarem prontos. E quando secou, pude desmontar tudo e preparar para o acabamento. Passei um pouco de óleo dinamarquês porque é fácil de aplicar e realça as cores naturais da madeira. Como não é acabamento em película, não preciso aplicar camada uniforme ou lixar entre demãos. Posso só passar o óleo de qualquer jeito e fica ótimo. Para as engrenagens, usei a escova de dentes da minha esposa para espalhar o óleo em todos os cantos. Nesse momento, tive outra ideia. Peguei outro pedaço de jarra, cortei novamente na serra de fita e depois disso ele não ficou mais perfeitamente plano. Então, tive que resolver isso. Como é pequeno demais para a desempenadeira ou plana, usarei a Onefinity para nivelar. Uso minha comando numérico computadorizado para nivelar tábuas de corte, porta-copos e itens de topo de grão. É muito fácil fazer isso na Onefinity. Só uso o controle para isso, sem precisar de revestimento. Também posso inserir o código Konami Contra e, se errar, ganho mais 30 tentativas. Depois pensei, por que parar em uma? Vamos cortar várias. Depois, prendo todas na mesa da comando numérico computadorizado para nivelá-las de uma vez. É ótimo nivelar peças facilmente e há fresas de nivelamento ainda maiores disponíveis. Esta é só uma fresa de carboneto de 1 polegada, mas existem várias outras opções. E sobre a coleta de pó, o único motivo de eu não estar usando é para conseguir gravar um bom vídeo da usinagem acontecendo de verdade. A Onefinity oferece ótimas soluções para manter sua máquina e oficina livres de pó. Agora tenho 10 peças finas de madeiras exóticas. Depois pego uma das menores fresas que tenho. Esta fresa de um 16avos de polegada permite cortar formas mantendo detalhes das bordas. Isso seria removido se eu usasse uma fresa maior. Aperto essa fresa no lugar. Uso o bloco Z Pro para informar à máquina a posição do canto do material ao iniciar. Ele combina sinais eletrônicos e magia de feiticeiro para localizar a origem da peça e saber onde iniciar a usinagem. Eu conecto meu pendrive, abro meu arquivo e coloco o cérebro para funcionar. A máquina confere todo o meu código para garantir que está tudo certo e, com tudo, ok, eu ligo a tupia, aperto play e lá vai ela. Minha ideia foi criar várias engrenagens Nautilus pequenas para alinhar em uma fileira. Sinceramente, eu nem sei se isso vai funcionar, mas eu queria tentar mesmo assim. E para deixar ainda mais interessante, pensei que seria legal se eu fizesse cada uma com uma espécie de madeira diferente. Quando todas estiverem alinhadas, vai ser legal girar as engrenagens e ver como funcionam juntas. Mas também para ver todas as cores diferentes e os padrões de veios dos vários tipos de madeira. Será uma peça de destaque interativa, uma arte funcional. Minha esposa comprou uma escova de dentes nova porque a outra estava oleosa.
Usei para limpar todo o pó de serra e fiapos das engrenagens pequenas. Fiz vários testes até achar o espaçamento ideal para as engrenagens girarem bem. Resolvido isso, comecei a trabalhar na base. Peguei uma peça quase do tamanho certo e fiz uma borda limpa na desempenadeira. Depois, na serra de bancada, pude aparar a largura e então cortar no comprimento certo lá na serra de meia esquadria. Retirei a peça da comando numérico computadorizado, coloquei uma fresa de 1/4 e ajustei tudo. Depois, iniciei um trabalho que fez 10 furos com rebaixos para rolamentos bem no centro de toda a peça. Arredondei rápido as bordas frontais e usei o gravador a laser para marcar o nome de cada espécie de madeira abaixo de onde seriam montadas. Depois os rolamentos foram forçados no lugar. E então pude lixar bem cada engrenagem. E se você está se perguntando por que estou usando uma luva, é porque os dentinhos pequenos das engrenagens estavam machucando meus delicados dedos de princesa. Agora eu poderia passar um acabamento. Como antes, coloquei óleo dinamarquês na base e mergulhei cada engrenagem como um nacho no molho, o que talvez explique minha fome nessa fase. Agora, a tarefa final era apenas montar tudo e testar como funciona. Cada engrenagem tem uma arruela que a separa do rolamento, evitando contato com a base. Depois, uma porca autoblocante fixa as peças atrás do rolamento, encaixado por fricção e pressionado no rebaixo. Isso deve permitir que girem suavemente, mas só saberei se funciona após montar tudo. Aliás, aqui está. Cara, eu simplesmente adoro como ficou com todos os nomes ali, mas eu sabia que ia acabar escrevendo algum errado, mas não é culpa minha. O Jara veio da Austrália e o H que falta não passou pela alfândega, não é culpa minha. Como isso funciona? Bom, tranquilo o bastante para eu operar só de um lado. Porém, há resistência suficiente para que, se eu tentasse motorizá-lo, os dentinhos de madeira quebrariam e as engrenagens se desgastariam. Mas, para mexer com as mãos, funciona incrivelmente bem e, além disso, é uma peça divertida para mostrar onde as pessoas podem ver como algumas espécies exóticas de madeira são. Mas e quanto à outra peça de arte que eu fiz? Bem, essa ficou espetacular. Adoro como as engrenagens grandes do Nautilus têm recortes em espiral internos. Remover o material extra do interior das engrenagens lhes dá uma aparência delicada. O bordo encaracolado e o jarrá criam um ótimo contraste e se complementam como opostos, como noite e dia. Ou como eu e alguém que é bonito. A base de nogueira tem ótimo caráter e várias cores que combinam com a peça, mas como ela fica montada? Bem, é absolutamente hipnotizante. Não importa quanto tempo eu fique olhando e observando essa coisa. Parece que as engrenagens não deveriam funcionar juntas, mas funcionam. O mais interessante é que o formato se baseia na espiral de Fibonacci. Isso indica que as engrenagens giram em velocidades variadas conforme sua posição. A engrenagem de cima gira mais rápido quando a de baixo está lenta, e o contrário também ocorre. É uma forma de mostrar como essas duas engrenagens se complementam, assim como um bom casamento. Por exemplo, minha esposa e eu. Quando ela está em baixa, é meu trabalho compensar. E quando eu estou em baixa, é o trabalho dela me trazer Doritos sabor Cool Ranch. Ei, muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like e comente. Se for novo aqui e achar que mereço, inscreva-se no canal. Adoraria ter você no canal e acredito que vai gostar dos outros vídeos disponíveis. Isso encerra o vídeo. Obrigado novamente, se cuida e até a próxima. Droga! Ah, não! Mas que diabos! Caramba! Uau!
Isso foi uma baita explosão. Beleza. Bom, vamos colocar uma nova parte. Que pena.